Quando se fala nas invasões holandesas do Nordeste do Brasil, é muito comum que se fale logo nas realizações de Maurício de Nassau e da prosperidade de Recife. Mas o que é pouco falado é da prosperidade de Pernambuco antes dos holandeses. E isso levanta algumas questões importantes. Quão rica era essa capitania, afinal? Qual era a sua importância no Império Ultramarino Português? E por que os holandeses destruíram, saquearam e incendiaram completamente uma cidade pernambucana? No vídeo de hoje, vamos compreender como um castelo português fundado no Nordeste se transformou em uma das localidades mais ricas do sul do planeta e por que ela foi completamente arrasada pelos holandeses. E se a história é feita por quem risca os mapas, também é desfeita por quem rasga os livros. E no século XX, foi isso que regimes totalitários fizeram com a memória dos povos. Por isso, confira agora mesmo a mais nova campanha da editora Caravelas. São 3 livros e mais de 1000 páginas para se aprofundar sobre o Holodomor e o colapso da agricultura soviética, o mito por trás de Vladimir Lenin e também sobre a perseguição soviética à religião católica. E adquirindo essas obras, você assegura ainda o acesso a 2 cursos exclusivos do professor Marcelo Andrade, além de uma aula magna com o professor Alisson Nonato. Mas essa campanha é por tempo limitado. Garantindo esse combo até o dia 22 de julho, você pode assegurar até 40% de desconto e frete grátis. Então não perca tempo. Clique no link da descrição ou escaneie o QR Code na tela e se aprofunde ainda mais as nuances do efeito do comunismo com a editora Caravelas. A capitania de Pernambuco foi uma das poucas que conseguiu prosperar no sistema de capitanias hereditárias divididas pelo rei Dom João III. Seu capitão, Duarte Coelho, chegou em 1535 com um terreno extremamente hostil, onde teve de batalhar já bem cedo com os índios tabajaras e fundou a ilha de Guaraçu. Duarte chegou ao Nordeste com a comitiva repleta de famílias do norte de Portugal, e diante de tantos índios hostis, ele logo tratou de construir uma casa forte, um castelo em pleno Brasil quentista, onde os portugueses recém-chegados poderiam se alojar e sobreviver naquele local protegido dos índios. Como todo castelo medieval se situava no alto de um morro para ver a movimentação nos arredores, Duarte logo trata de rumar para um morro próximo do litoral para fundar o seu castelo. E de lá, contemplando a beleza da sua capitania, ele teria dito: "Ó, linda situação para se fundar uma vila!" E daí surgiu a cidade de Olinda, fundada em meio àquele lindo lugar e nos arredores da casa forte feita pelo donatário. O estágio constante de guerra com os nativos tabajaras acabaria quando Jerônimo de Albuquerque, cunhado do donatário, foi capturado pelos tabajaras e estava prestes a ser devorado em um ritual antropofágico. Mas foi salvo pela filha do cacique, Muira Ubi, que se apaixona por ele e se casa com o português. O casal teria 8 filhos, e após a morte de Muira Ubi, Jerônimo teria ainda mais de 100 filhos, com muitas índias, muitas mulheres portuguesas, e chegou até mesmo a levar uma advertência da rainha de Portugal por sua fama de galanteador e luxurioso. Jerônimo, descendendo do rei Dom Diniz, não só seria conhecido como Adão Pernambucano, como iniciaria também a construção dos primeiros engenhos de açúcar da capitania, em especial o de Nossa Senhora da Ajuda. E os engenhos de açúcar foram as primeiras fábricas do Brasil. Ao invés de um mero extrativismo botânico ou mineral, os portugueses montaram pouco a pouco uma sólida indústria açucareira, em uma época em que o açúcar era um item de extremo valor na Europa. Os holandeses financiavam muitos desses engenhos, isso porque ao mesmo tempo em que compravam o açúcar português, eles refinavam e comercializavam na Europa. A parceria comercial era boa para as duas partes. Isso porque, se os holandeses ganhavam muito com a distribuição e o refino, os portugueses conseguiam não só financiamento para mais engenhos, como podiam também, dia após dia, expandir sua atividade por meio de um processo muito mais simples. Ao invés de separar 20 escravos em 10 atividades distintas, um senhor de engenho separava esses mesmos 20 escravos em 5 atividades distintas muito mais simples, permitindo assim que a quantidade do produto base fosse muito maior. E isso se reflete diretamente na prosperidade da capitania. Pernambuco dispunha de 11 vilas e povoações portuguesas, todas produtivas. Em 1580, os 60 engenhos de Pernambuco eram responsáveis por metade da produção de açúcar do Brasil. 11 anos depois, já se fariam 18 novos engenhos, e 32 anos depois, em 1623, já seriam 60 novos engenhos, totalizando 137 engenhos em plena atividade.
Isso sem se contar as engenhocas, os pequenos engenhos que também produziam açúcar em menor quantidade. Em 1625, Portugal abastecia toda a Europa com açúcar do Brasil, e grande parte desse açúcar vinha justamente da capitania de Pernambuco. A riqueza da capitania se refletia diretamente no esplendor de sua capital, Olinda, que despontava como a doce joia do Brasil e que dispunha de uma importante estrutura. Em 1540, é fundada a Santa Casa de Olinda, sendo o primeiro hospital do Brasil. Gaspar Barléu, em seus relatos, descrevia Olinda em 1537 como uma vila de belos edifícios e templos, em especial o convento, definido por ele como uma construção elegante e rica em rendas. Os escravos de Olinda se organizavam na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que se uniam para fazer festas como a congada, procissões e também edificar igrejas, como a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe ou a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Recife, por sua vez, também despontava como uma rica localidade, em especial por ter o porto e assim embarcar as riquezas de Pernambuco. Mas não se comparava com o ar aristocrata de Olinda, que era mais protegido no interior. O jesuíta Fernão Cardim, impressionado com a suntuosidade pernambucana, descreveu que as fazendas são maiores e mais ricas que as da Bahia, que era a capital do Brasil, e os banquetes tinham sempre extraordinárias iguarias. E, por fim, resumiu a opulência pernambucana com a famosa frase, que em Pernambuco acha-se mais vaidade que em Lisboa. Mas tudo isso mudaria no deserto de Alcácer Quibir. O rei Dom Sebastião morre no Marrocos em uma cruzada contra o exército 3 vezes maior que o seu. E o que é interessante é que Dom Sebastião convoca para essa batalha os maiores nobres do reino, e entre eles está o donatário da capitania de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho, filho de Duarte Coelho. E como o rei de Portugal morreu sem deixar descendentes, Filipe II de Castela herda o trono e inicia a União Ibérica. Desse modo, Portugal passaria a estar sob o reinado de um monarca espanhol, mesmo que mantivesse a sua autonomia enquanto reino. Mas a união com a Espanha afetaria muito a dinâmica da capitania de Pernambuco. Isso porque os espanhóis eram inimigos dos ingleses, franceses, holandeses, de alguns alemães e ainda dos otomanos. Ou seja, a Espanha era inimiga de grande parte da Europa, e como Portugal agora estava em uma aliança com Castela e sob o mesmo rei, passou também a ser inimiga de todos esses países. Não demorou muito assim para que o comércio com os holandeses fosse proibido por Filipe II, e com isso, o Brasil passou a ser alvo dos inimigos de Castela. E esse rico alvo seria atacado por meio da prática da pirataria. Em 1596, o corsário inglês James Lancaster empreende um dos maiores saques da história de Recife. Com uma expedição destinada exclusivamente ao Brasil, ele se junta a embarcações francesas e holandesas e, em uma grandiosa força de invasão, saqueiam a capitania de Pernambuco durante um mês inteiro. O saque foi um sucesso absurdo. As tropas de ingleses, franceses e holandeses saquearam pau-brasil, açúcar, algodão, além das cargas da nau São Paulo, que tinha acabado de chegar da Índia repleta de especiarias. De acordo com Jean Marcel Carvalho, em sua obra sobre os piratas do Brasil, esse foi de longe o maior saque da era elisabetana e um dos maiores da história da Inglaterra. Mais de 40 navios abarrotados de riquezas roubadas de Pernambuco chegaram nos portos ingleses com altíssimo valor de revenda. O lucro foi absurdo e deixou as arcas da coroa da Inglaterra cheias. E o que é interessante notar é que a política de invasão holandesa daquela época priorizava a captura de regiões que já eram prósperas. Os holandeses, por exemplo, já tinham descoberto a Austrália em 1606, mas se recusaram a se estabelecer ali, mesmo tendo um tamanho de um continente. Isso porque eles não viam proveito nenhum naquelas terras. Os holandeses não queriam construir uma colônia do zero, queriam apenas assaltar e tomar um assentamento que já fosse próspero e que já tivesse sido construído. Foi assim que tentaram tomar a maior cidade do hemisfério sul do planeta, a cidade de Salvador, capital do Brasil, em 1624. E com o fracasso, agora se voltavam para tentar tomar a capitania de Pernambuco.
Os holandeses desembarcaram em Pernambuco com uma poderosa armada e muitos soldados para efetivamente ocupar a região. Os fortes pernambucanos não estavam adequados para proteger a capitania e facilmente sucumbiram. Assim, o governador Matias de Albuquerque, que era neto de Duarte Coelho, logo parte para Salvador para angariar apoio para defender a sua capitania. E Matias montaria um sistema de guerrilhas para atormentar os invasores. Ambrósio Richthofen, que lutou na Companhia das Índias Holandesas, relata em seu diário a dificuldade dos holandeses em se estabelecer. 3 homens do seu regimento, que foram buscar frutas no mato, foram mortos pela guerrilha brasílica. E a comida de 8 dias mal duravam 2, tendo os holandeses de devorar até cães e gatos. Como Olinda era uma cidade construída em meio a um monte e tinha uma arquitetura irregular, era difícil de murá-la e fortificar a cidade para se proteger das guerrilhas. Uma coisa era o forte inicialmente feito por Duarte Coelho, que era coeso, e outra coisa era a cidade que tinha se desenvolvido ao seu redor. A cidade, aberta por muitos lados, era atacada com muita facilidade pelas guerrilhas brasílicas, e os holandeses que ficavam por lá morriam quase todo dia. Até mesmo o curto trajeto entre Olinda e Recife, pouco mais de 10 quilômetros, não ficava imune às guerrilhas, que infligiam pesadas baixas aos holandeses e desapareciam no meio da mata. E é então que acontece um dos maiores desastres da ocupação holandesa. Vendo que Olinda era difícil de proteger das guerrilhas, os holandeses decidem transferir sua capital para Recife, que se chamaria Cidade Maurícia, e decidem queimar completamente a cidade de Olinda. Olinda não era só uma capital, mas um marco simbólico, uma representação do domínio português que já tinha passado e que mostrava seu esplendor nos lindos prédios que adornavam a cidade. Para os holandeses, era preciso esquecer tudo isso, além de, claro, destruir os templos católicos. Assim, os invasores destroem o convento de São Francisco de Olinda com todos os seus azulejos, pinturas e adornos barrocos. Isso além de decapitarem também todas as imagens. A Santa Casa de Misericórdia de Olinda também não seria poupada. Ela foi saqueada pelos holandeses em 1630 e incendiada por eles no ano seguinte. Tudo isso somado à grande maioria das casas e prédios que ardiam sobre a mão dos batavos. Diogo Lopes Santiago, que presenciou o ocorrido, narra a destruição da cidade. Diz o cronista que, pondo fogo por todas as partes, foi um miserando espetáculo. Assim ardeu a infeliz vila de Olinda, tão afamada por suas riquezas e nobres edifícios. Arderam seus templos tão famosos e casas que custaram tantos 1000 cruzados em se fazerem, sem ter lástima o desumano holandês de pôr fogo a tão grandiosa vila. E o mais curioso é que os próprios holandeses reconheciam a beleza daquelas construções portuguesas. Gaspar Barlels, apesar de criticar com veemência os portugueses, reconhece em seus escritos a beleza dos adornos das igrejas de Olinda, e até mesmo pintores famosos como Frans Post, patrocinado por Nassau, não cansou de retratar as ruínas de Olinda, cujos meros escombros já davam mostra dos adornos que possuía. Na Espanha, o rei Filipe IV assistia com ira à rapidez do domínio holandês. Mas, ao mesmo tempo, com a coroa de Castela sem dinheiro, o rei se limitou a enviar algumas poucas embarcações para o governador Matias de Albuquerque, visando ajudar a municiar as guerrilhas da capitania. Diferente da jornada dos vassalos, em que os espanhóis e portugueses enviaram 50 navios para reconquistar Salvador, naquele ano os cofres da coroa estavam vazios, sugados pela Guerra dos 30 Anos, o maior conflito da história da Europa, e pela Guerra dos 80 Anos contra os holandeses, com o rei estando endividado até o pescoço. Mas os portugueses no Brasil fizeram muita resistência aos invasores. Matias de Albuquerque logo trata de montar um perímetro de fortalezas para impedir a expansão holandesa. 3 dias depois do incêndio de Olinda, os holandeses tentaram conquistar a Paraíba, mas foram duramente repelidos no Forte de Cabedelo, desistindo de a conquistar até aquele momento. E a mais heróica resistência se deu no Forte do Rio Formoso. Lá, os holandeses com 600 homens atacavam o forte português, que recusava a se render e combatia ferozmente os batavos. Até que, após horas de combate intenso, o fogo repentinamente para.
E quando os holandeses entram no forte, achando encontrar centenas de homens rendidos, eles descobrem que todo o forte tinha apenas 20 defensores, estando todos mortos, e apenas o comandante Pedro de Albuquerque ainda tendo vida, mas gravemente ferido. Mesmo com um exército 30 vezes menor, os portugueses resistiram e lutaram até o último homem em um ato de heroísmo que foi reconhecido pelos holandeses. Mas essa ocupação não duraria para sempre. Os portugueses não só continuariam se utilizando das guerrilhas, como depois arregimentariam exércitos inteiros contra os holandeses, num raro momento da história em que brancos, negros e índios lutaram em conjunto contra o mesmo inimigo. Mas isso é tema para vídeos futuros aqui do canal. E você, o que mais te surpreendeu? Conhecia o saque de Olinda e a destruição dos holandeses? Então já deixa agora mesmo seu comentário para fortalecer nosso trabalho. E se você quer ver a continuidade do nosso trabalho, considere se tornar membro agora mesmo aqui no canal. Assim, você vai poder se aprofundar, apoiar e conhecer ainda mais a fascinante história ibérica.